É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começando mais uma vez esse dia novo, na presença do nosso grande Deus e Pai, alegres porque Ele nos chamou para si mesmo, né? Nos deu uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida regenerada em espírito. Hoje eu quero ler para você, em continuidade ao nosso raciocínio de ontem. Se você não ouviu o áudio de ontem, vá aí no YouTube e procure, amém? O áudio de ontem. E hoje eu quero dar uma continuação sobre o que eu falei ontem. Eu quero ler para você um versículo que está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esse versículo é muito importante porque ele mostra para a gente que Deus, Ele teve que fazer em nós uma obra que trouxesse a nós legalidade diante dele. Essa palavra idôneo, ela significa habilitado, ou capacitado, ou legalizado a recebermos a herança, né? A riqueza daquilo que Ele preparou para nós. É preciso legalidade. Então, ontem eu falei para vocês que nós temos um tesouro glorioso, que é o nosso espírito regenerado, mas que está dentro de um vaso de barro. E quem fala isso não sou eu, é o apóstolo Paulo que trouxe essa analogia poderosa, falando que esse espírito glorioso que Deus nos concedeu, que é forte, que é justificado, que é perfeito em Cristo, ele é aquela parte em nós que foi legalizada por Deus para entrar no reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus nos fez idôneos, Ele nos deu uma habilitação celestial para entrarmos ou para nascermos dentro do reino de Deus, neste novo nascimento. Porque o primeiro nascimento, aquele que nós ganhamos dos nossos pais, ele trouxe para nós um espírito caído, um espírito separado de Deus. Entendeu? Então, como Jesus fez uma obra redentora e estabeleceu que aquele que nele crê recebe vida eterna, então a gente tem que entender que por causa dessa fé gloriosa que Ele nos concede, quando cremos nele, nós recebemos uma nova criação, uma nova natureza. E é por isso que nós somos feitos idôneos, é o que ele está dizendo aqui. Que nós devemos dar graças ao Pai que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos. Quem são os santos? Todos os que creem, todos aqueles que pertencem a Deus e que têm recebido essa nova natureza. Todos os remidos são chamados de santos. Então veja, o meu ponto com você hoje, antes da gente terminar esse áudio, é que você perceba que aquilo que eu falei ontem só pode ser praticado porque Deus nos deu essa legalidade para a gente praticar o que eu falei ontem. Entende?
O que eu falei ontem? Eu falei o seguinte: nós temos recebido uma natureza poderosa em espírito. A nossa natureza espiritual, ela não é uma natureza frágil, fragilizada, quebrada, torcida, errada, pecaminosa, inferior, medrosa. Todas essas características não fazem parte dessa coisa gloriosa de um espírito regenerado que Deus nos dá. Entende? Isso faz parte da velha criação que maculou a nossa alma e corpo. Ontem eu falei para vocês que existe uma tremenda divisão em nós, entre espírito, alma e corpo. Nós não somos uma coisa só, uma coisa tudo junto e misturada, tudo. Não, existe uma parte em nós que é nobre, que é espiritual, que é unida com Deus, se Ele nos regenerou, se nós somos do Senhor. É o que Ele está dizendo aqui. É por causa dessa nova natureza que nós temos a habilitação divina para andarmos em comunhão com Ele, para termos luz, para termos santidade, para termos justiça, porque a gente não conseguiria nada disso se Deus tivesse nos deixado na nossa natureza original, se nós tivéssemos que lidar com Deus usando uma natureza original que recebemos de Adão, seria impossível a comunhão com Deus. Seria impossível a comunhão do Espírito de Deus com o nosso Espírito, a junção, a união dos nossos espíritos. A palavra de Deus diz isso em Coríntios. O apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Querendo dizer que existe uma unidade tão perfeita que não existe a ideia da divisão. É uma unidade do meu espírito com o Espírito de Deus em mim. É tão glorioso que muito pouca gente desconhece, muito pouca gente conhece isso e muitos não creem nisso, de tão poderoso que é o que eu estou falando. Amém, queridos? Eu quero trazer para você o evangelho genuíno do Senhor. Amém? Que é esse evangelho que eu estou pregando para você. Nós estamos em unidade com o Espírito de Deus em nós. É uma unidade perfeita. Mas para que isso acontecesse, Deus precisou criar uma legalidade, porque Deus não trabalha de forma ilegal consigo mesmo. Deus não trabalha de maneira ilegal com Ele. Entendeu? Para que Ele nos desse uma nova natureza e nos ligasse a Ele em espírito, é preciso que houvesse legalidade. Por quê? Legalidade. Porque um Deus santo não se uniria com um espírito em pecado. Seria ilegal para Deus. Está captando a ideia? Deus não poderia se unir a nós sem fazer uma obra em nós. Era ilegal para Ele. É por isso que Paulo diz que Ele foi justo e justificador do que tem fé em Jesus. Para que Ele me fizesse justo, Ele precisava continuar sendo justo. Porque se Ele me fizesse justo de um jeito errado, Ele seria injusto com Ele mesmo. O que eu estou falando aqui é muito poderoso e muito profundo. Está entendendo? Deus não poderia me fazer justo sem que Ele tivesse estabelecido caminhos poderosos da obra de Jesus para que isso fosse possível, para que Ele me legalizasse. Jesus teve que se fazer pecado em meu lugar para que nele eu pudesse ser feito justiça. Jesus levou o meu pecado como punição para que Ele pudesse me dar de volta a sua perfeita justiça. Este é o caminho da legalidade que Ele preparou para nós. Então, eu sei que você está pegando isso. Pela graça de Deus, você está entendendo o que eu estou falando. Então, agora entenda o seguinte. Para que você viva o que eu falei ontem, para que você diga assim, olha, a palavra de Deus diz assim, diga ao fraco, sou forte.
né? Para que você diga uma coisa dessa, você só pode dizer isso porque você tem legalidade divina para dizer. Entende? Existe um lastro de legalidade naquilo que Jesus produziu em nosso favor e em nosso espírito. Porque senão a gente seria meros faladores. Você está entendendo? Não haveria legalidade e não haveria o lastro divino que nos desse a garantia para aquilo, para que a gente pudesse falar que somos poderosos em Cristo Jesus. Seria uma mera falação humana. Entende? Por que eu estou trazendo isto para você hoje? Para que você entenda a diferença entre as declarações do Evangelho e as declarações humanas de uma mente positiva. Porque tem muita gente que confunde o que eu estou falando. Entende? O que é a mente positiva? A filosofia da mentalidade positiva. A pessoa começa a falar palavras bonitas. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou isso, eu sou aquilo. Entendeu? Só que ela está falando isto sem o lastro divino. Ela está falando isso sem a legalidade divina. Então, é uma coisa da autossugestão. Está entendendo? Existe uma grande diferença entre autossugestão e as declarações profundas do Evangelho, que são obras que estão lastreadas pela obra de Jesus em meu favor e em mim. Quando eu digo que sou forte, eu estou falando que sou forte porque Jesus produziu para mim essa fortaleza. Eu não estou dizendo que eu sou forte sem Jesus. Eu não estou dizendo que eu sou forte em mim mesmo. Está entendendo? Não existe lastro em mim. O lastro, o que significa a palavra lastro? Para você entender o que eu estou dizendo. Lastro é a garantia de que existe um valor real para que eu possa declarar aquilo. É igual ao dinheiro, né? A moeda de um país só tem valor quando ela tem o lastro da riqueza, da riqueza que está depositada nos tesouros do país, que está lastreando aquela moeda. Do contrário, aquela moeda não teria valor algum. Está entendendo? Por que uma moeda, um dinheiro, tem valor? Porque tem um lastro de riqueza depositado no tesouro da nação. Aquele tesouro, seja ouro, seja pedras preciosas, seja todo tipo de riqueza, é que está lastreando, dando poder para aquela moeda ser legalmente valorosa. Está entendendo o que é lastro? Então, se uma pessoa diz por conta própria, eu sou forte, eu sou poderoso, mas não tem o lastro da obra redentora de Jesus Cristo, essa pessoa está usando uma palavra sem lastro, sem legalidade, sem o poder genuíno do Espírito em seu favor. Portanto, o Evangelho não é uma filosofia de mente positiva, né? Não são declarações de uma mentalidade afirmativa, positiva, neurolinguística ou qualquer coisa dessa natureza. Por quê? Porque nós precisamos falar todas essas coisas lastreados pela legalidade da obra gloriosa, redentora de Jesus em nosso favor, que Ele realizou por nós e em nós, no nosso espírito. Aí sim, aí eu posso dizer que o meu espírito é muito poderoso, porque não estou falando em mim mesmo, eu estou falando naquilo que Jesus é e realizou em mim. Eu estou baseando-me naquilo que Ele produziu, na legalidade que Ele criou para mim. Portanto, isso que eu estou trazendo para você hoje é muito importante que você saiba, para que você aprenda a declarar as coisas de Deus, não baseado em você, não baseado na tua autoafirmação, não baseado na tua autossugestão, né? Porque o Evangelho não é uma psicologia. Não, o Evangelho é uma revelação espiritual. Entendeu? Vai mudar a nossa mentalidade? Sim, vai atingir a nossa psicologia,
Mas não é psicologia, é espírito, é espiritualidade, entendeu? Então, quando Paulo diz assim que Deus nos fez idôneos, né, para participar dessa herança, é porque ele pagou o preço para que isso fosse real, para que a gente tivesse o lastro de que quando a gente fala, a gente está coberto por ele. A gente tem o backup dele, a gente tem a provisão dele, de verdade, está lastreado, está produzido. Existe a riqueza real, entende? Quando eu falo uma palavra baseada nesse lastro, o diabo treme e o inferno treme na minha presença. Porque Satanás sabe que eu estou falando com a legalidade de um lastro real. Satanás sabe que eu não estou falando baseado na minha autoafirmação. Eu estou falando baseado numa afirmação do alto, naquilo que Jesus é em mim e Jesus é por mim. Aleluia. Está entendendo? Então, tudo que eu estou ensinando para você, neste ano de 2026, vai estar baseado nessa realidade, daquilo que Jesus realizou para você e daquilo que Jesus realizou em você, no teu espírito. Essas duas coisas são o lastro de Deus. Essas duas coisas são a legalização de Deus na tua vida. Legalização, Deus te fez idôneo, Deus te fez habilitado, Deus te fez legalmente capacitado para declarar o que Ele manda que você declare. Para que você diga, eu sou forte em Cristo, é porque Ele te lastreia, Ele te dá poder de fato. Quando você diz assim, eu sou justo, você não está falando isso baseado em você. Você está falando baseado na justiça que Jesus produziu para você. É o lastro divino, é o lastro da sua obra redentora, é o lastro do seu sangue eterno que está na presença de Deus eternamente. Esse é o lastro que nós temos que ter em mente quando a gente declara todas as coisas gloriosas que estão no nosso espírito, que estão na palavra de Deus. Entende? As nossas palavras têm que ter lastro divino, tem que ter a legalidade divina. Porque senão seria só balela, só papo furado, só conversa, só coisa da psicologia, só pensamento positivo. Está entendendo? Mas não é pensamento positivo. É uma coisa baseada num lastro de realização da obra de Jesus em nosso favor para todo sempre. Aleluia. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado porque o Senhor preparou para nós toda essa obra redentora, maravilhosa e bendita, que nos dá esse lastro, essa riqueza gloriosa, que nos dá fiança, que nos financia eternamente com crédito divino, para que nós possamos falar e termos esta segurança do que nós estamos falando só é verdade, só é poderoso porque está firmado no lastro de Cristo, naquilo que Jesus é, naquilo que Ele representa, naquilo que Ele nos fez diante de Deus Pai. Ele nos fez agradáveis, idôneos, Ele nos fez justos. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por isso, porque esta é a obra que o Senhor preparou para nós. Para que quando a gente diga, eu sou, né? Quando a gente disser assim, posso todas as coisas, a gente só pode dizer isso naquele que nos fortalece. Ou seja, esse é o lastro. Eu só posso todas as coisas porque Jesus pode todas as coisas. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus abençoe o teu entendimento nisso, porque isso vai fazer com que você cresça poderosamente nessa fé lastreada na obra de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe esse dia na tua vida. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.